Boa tarde, meninas e meninos da família. Meu nome é Fernando, sou dirigente do Umbanda de Frederico, sou advogado, sou casado há 30 anos, tenho 2 filhos, provavelmente da idade de muitos de vocês, e recebi essa missão abençoada de conduzir os trabalhos nessa casa há aproximadamente 7 anos, depois de militar durante praticamente 20 anos dentro da Umbanda. Então, Fernando, vamos começar com as perguntas agora. Você está à vontade para responder tudo? Super à vontade. Vamos lá. Então, vamos começar. A primeira pergunta, como você descreveria a Umbanda para alguém que não conhece ela ainda? Bom, isso seria tema para os 10 períodos, assim como muitas das perguntas que eu imagino que vocês vão fazer, para a gente dissertar aqui. A Umbanda para mim é vida. A Umbanda salvou a minha vida, né? Hoje nós temos 53 médios na nossa corrente, dentre eles eu tenho o meu filho mais novo e a minha esposa, que me acompanha há 30 anos. Eu, quando jovem, na idade de vocês, fui um usuário de drogas, me perdi nesse caminho durante um longo tempo da minha vida. Graças a Deus, encontrei essa religião que me trouxe conhecimento suficiente para entender e o quão nocivo era o que eu fazia antes e o quão bom é o que eu faço hoje. Então, a melhor definição que eu posso dar para a Umbanda é que Umbanda é vida. E na sua visão, por que esse direito é tão importante dentro de uma sociedade democrática? A pergunta já é uma resposta. Porque a sociedade é democrática. Né? Porque a gente tem regiões dentro desse orbe, né, dentro desse planeta, que não são democráticas. E a liberdade de culto religioso ela não é permitida. Então, por ser democrático, é importante ter essa liberdade de culto. Né? O Deus que a gente cultua, isso é um estigma para muitos, né? É o mesmo. É aquele mesmo barbudão que está ali em cima, que está na igreja evangélica, que está na católica, que está no espiritismo, que está no protestantismo e que está na Umbanda e no Candomblé também. E você já sofreu ou presenciou intolerância religiosa dentro da sua região? Assim como eu respondi na primeira pergunta, a gente precisaria talvez dos 10 períodos de direito para dissertar sobre isso. Centenas ou milhares de vezes nós sofremos isso na pele. Eu vou tentar sintetizar em umas 2 ou 3. Está aqui, eu acredito que vocês devam levar imagens do nosso tempo, é fruto de intolerância religiosa. Poder estar aqui é fruto de intolerância religiosa. Por quê? Nós passamos 3 anos no imóvel, na verdade passamos 4 anos no imóvel, tendo os mesmos vizinhos, fazendo as mesmas práticas, e a partir do 3º ano, um dos vizinhos começou a se sentir incomodado. Então ele falou que o tabaco estava incomodando. Sim. Mas a gente fica se perguntando, poxa, mas depois de 3 anos... será que o tabaco só passou a incomodar depois de 3 anos? Eu brincava na abertura dos trabalhos. Será que a gente abria as giras anteriormente com um violino, com uma orquestra sinfônica? Não, isso é fruto de intolerância religiosa. Nas nossas ações, e eu respondi na pergunta anterior, a gente é vítima de intolerância religiosa. Certa feita a gente estava fazendo uma ação de alimentos, distribuindo lanche que a gente faz, com muita frequência, café, achocolatado, pão, biscoito, bolo. E passou um protestante do nosso lado, e eu conheço bem, porque eu sou um conhecedor de religião, eu para ter a minha posição, eu preciso ser conhecedor, sou pós-graduado em ciência da religião. Passou um protestante do nosso lado e falou, isso é coisa do demônio. E aí eu falei com ele, poxa, então abraça o demônio, porque ele está matando a fome de quem está sofrendo com fome. E nesse momento que você sofreu, que você lidou com essa intolerância religiosa, você sentiu que seus direitos fundamentais como dignidade, igualdade, liberdade de crença que a Constituição nos prevê foram violados? Com absoluta certeza. Porque você citou para mim uma referência legislativa, que é a Carta Magna, que é a maior de todas. Quantas leis que nós temos hoje que falam sobre intolerância religiosa?
Será que a galera tem dimensão? Nós temos uma no Código Penal, nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, nós temos 3 leis que complementam e dissertam sobre a questão da intolerância. É claro que a gente se sente violado, porque a lei é um parâmetro para aquilo que se deve ou não fazer. E a lei, inclusive, vocês sabem aí no banco acadêmico, que aquilo que não está escrito, que não pode, pode. Só que está escrito que não pode ter esse tipo de reação com relação à religião. E ainda assim as pessoas caminham na contramão daquilo que está escrito na lei e desafiam um poder que, na verdade, é um direito que é nosso e um poder que não é nosso, ele é sobrenatural. É do moço que vai ali atrás. Que foi ele veio na passagem dele e falou, olha, eu tenho 10 mandamentos, já vamos dizer assim, na parte do amor do Evangelho. Olha, eu tenho 2, eu vou resumir meus 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu estou amando ao próximo, que é um morador de rua, um trabalhador de rua, que é um dos modos principais da nossa casa, e uma pessoa está me criticando, ele não está me amando como deveria amar, como Cristo pediu, e querendo me impedir de amar ao próximo como eu estou fazendo. Você acredita que o sistema jurídico brasileiro realmente protege as religiões de matriz africana? Bom, sendo sincero. A minha resposta vai ter que ser sobre 2 prismas, né? Uma como operador do direito e uma como dirigente religioso. Eu vou ter que dar duas respostas, mas com o mesmo não, para poder iniciar as duas, né? Enquanto religioso, a gente tem uma carência muito grande de proteção das instituições que estão aí e deveriam estar nos dando essa proteção, né? Então, assim, a polícia... Hoje nós já temos, inclusive, uma coisa muito legal, que é um pedaço uma guarnição, um departamento da Guarda Municipal, que dá essa atenção para a gente. Mas se eu tiver um problema dentro do terreiro aqui, uma pessoa se rebelar, se manifestar contra o nosso trabalho, a nossa religião, no acionar o 190, quanto tempo a polícia vai chegar aqui? Para ir para o judiciário, eu tenho que estar fortalecido, né? Enquanto advogado, nós nunca demandamos ninguém aqui por problemas. E olha que eu respondi a vocês em perguntas anteriores que nós tivemos centenas, talvez milhares de situações onde a gente foi chamado onde a gente foi taxado de diversas coisas, né? Alguns nomes, inclusive, eu acredito implicáveis aí no trabalho de vocês. Rede social, né? Mas tem uma observação que eu acho muito legal de fazer também, uma vez que a gente está falando de intolerância, que, por mais incrível que possa parecer, a maior intolerância que a gente sofre dentro das religiões de matriz africana está dentro das religiões de matriz africana. Porque nós não somos uma religião estruturada como o catolicismo, que tem referências como o Evangelho, né, a Bíblia, o Espiritismo, que tem o Evangelho, o Livro dos Médiuns, que a gente pega uma carona neles, né, mesmo que nascemos de estudo. Então, nós não somos uma religião codificada, como foi o Espiritismo, que muitos equivocadamente chamam de kardecismo, mas é Espiritismo. E essa lacuna, ela tem benefícios que nos dá a liberdade de fazer o trabalho da forma que a gente acha mais coerente e com aquilo que a gente tem convicção de que é a nossa religião, mas, por outro lado, ela traz muitos malefícios na prática cotidiana da nossa religião. Para finalizar, para quem ainda tem preconceito, o que você gostaria que entendesse sobre a Umbanda e sobre o direito de cada um acreditar no que quiser, praticando bem, dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que você cultua? Eu já talvez dei um exemplo, que talvez não seja a melhor referência para o trabalho de vocês. Como vocês têm a liberdade de editar ele.
Vamos partir da premissa que nós, enquanto umbandistas, praticantes de religiões de matriz africana, somos tudo isso que as pessoas falam, os desavisados, que não têm conhecimento, falam que nós somos. Beleza? Nós temos um tanto de bobagem, cultuamos a quem não presta. Vamos partir dessa premissa. Certa vez eu fazia uma palestra para os médiuns e eu falava o seguinte: nós temos dois médiuns aqui na corrente. Era um exemplo. Um é alcoólatra, o que não é incomum, né? Porque nós somos religião de porta aberta. Aqui entra o negro, o branco, o pobre, o médico, porque aqui não tem restrição quanto a absolutamente nada. Lamentavelmente indiferente de algumas religiões. E aí eu dava esse exemplo para a turma e falava o seguinte: vamos supor que aqui na nossa corrente nós temos dois médicos, um alcoólatra que tem problema com o alcoolismo, bebe em excesso, etc, etc, e o outro não fuma, não bebe, não joga, enfim. O alcoólatra participa de todas as giras que a gente faz às terças aqui, terça aberta ao público, quinta fechada. O alcoólatra participa de todas as ações que a gente faz na rua, assistindo ao morador e ao trabalhador de rua. O alcoólatra contribui mensalmente para poder manter essa estrutura de pé. O alcoólatra se relaciona bem com todos os médiuns da corrente. E não vou me estender mais para não ficar muito longo. O outro absteme de tudo, não fuma, não bebe, não joga. E não existe também, vamos dizer assim, entre aspas, mas vamos partir da premissa que exista. Esse não participa das giras, às terças e às quintas com regularidade, não participa das ações de rua que a gente faz para atender as pessoas carentes, não se relaciona bem com a corrente, e, enfim, é o antônimo de tudo aquilo que eu falei do alcoólatra. Qual dos dois seria uma melhor pessoa? O alcoólatra ou o não alcoólatra? Então deixem a gente, os desavisados, com o nosso alcoolismo, entre aspas, podem falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas enquanto, tem uma frase muito legal que eu aprendi ainda adolescente, que era assim: se eu parar para jogar pedra em cada cão que ladra no meu caminho, eu nunca vou chegar no meu destino. Então eu não paro para poder jogar pedra em quem critica a minha religião. Porque eu sustento muito para a nossa corrente o seguinte, principalmente para os velhos, que a gente tem problema com mãe, tem mãe que não gosta que o filho venha aqui, com marido, com esposa, com pai. Então eu explico muito para eles: olha, você não vai ganhar a confiança do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu patrão, pela força, enquanto, não, nós somos bons, tal, nós fazemos isso, não. Você vai ganhar a confiança, a credibilidade dessas pessoas que denigrem a nossa religião com o seu exemplo. Então, quando você entrou aqui, você era um alcoólatra, hoje você não é mais. Quando você entrou aqui, você era um usuário de drogas, hoje você não é mais. E eu não estou falando para você de coisas que me contaram, eu estou falando para você de coisas sérias que chegam na nossa corrente hoje. Isso aqui é curador. E o que cura, a gente tem que incentivar e não cercear. Eu gostaria muito de agradecer você, a sua participação, a abertura do seu centro, para a gente estar fazendo esse trabalho maravilhoso contra a intolerância religiosa. O agradecimento é nosso. Nós estamos caminhando aí talvez para o 7º ou 8º trabalho acadêmico que a gente faz aqui. E cada vez que um acadêmico pisa aqui dentro, alguém lá fora é contaminado por um vírus benéfico da nossa religião. Que a nossa religião contagia, né? Então, o agradecimento que você tem que fazer, assim como eu falo também com muitos médios, não é para mim, é para... Não sei se vocês conseguem regular a imagem, mas é para esse senhor aqui, ó. Para esse senhor que está acima dele. Pois foi eles que permitiram que eu estivesse sentado com vocês aqui hoje. Pois se não fosse por eles, talvez eu estaria sendo atendido na rua por uma galera que estivesse dentro do centro, igual isso que a gente está hoje. Isso é muito emocionante. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês.
crer. Pode crer. Vamos lá. Essa situação totalmente. Muito obrigado.